O roteiro da apresentação, só para contextualizar, falar um pouco da cadeia produtiva de leite no Brasil e em Minas Gerais. Falar desse programa, né, que talvez tenha de diferente seja a idade. É um programa de desenvolvimento da pecuária de leite na região de Viçosa. O conceito, coloquei inovação entre parênteses, porque se baseia em conceitos tradicionais. Os resultados, a evolução desse programa. E aí o ponto que eu gostaria de destacar é a questão da sustentabilidade, e a gente vai falar um pouco de uma metodologia da FAO, chamado SAFA. A gente está tentando utilizar essa metodologia num contexto aplicado. E depois a discussão da expansão desses modelos, né, o que é inovação nisso tudo, o que não é, e uma possível cooperação entre a América Latina e Caribe. Então, esse evento em Viçosa, a gente está interagindo com os colegas da Argentina, Colômbia, México e Chile. Bem, aqui é a cadeia produtiva de leite, né? Leite no mapa dá para ver a concentração. Evidentemente, Minas Gerais é tradicional, a produção está migrando um pouco para a região centro-oeste. E um dado que é muito importante: no Brasil, nós temos 1,3 milhões de propriedades rurais que produzem leite, né, que vendem leite, um pouco menor esses números, mas é um quinto de todos os agricultores do país, né, produzem leite. Então, é um dado bastante importante. No estado de Minas Gerais, a produção é quase um terço do país, e aqui a gente tem um imenso desafio, que são 223 mil produtores rurais que produzem leite. Um dado, evidentemente, relevante, 75%, 80% desses agricultores são agricultores familiares, e aqui um dado, quando a gente discute a questão de sucessão familiar, é que a idade média é em torno de 55 anos. E, evidentemente, a importância do leite em políticas públicas, além da agricultura, evidentemente, do valor nutricional desse alimento para a questão infantil. E aqui destacar 2 programas extremamente interessantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse daqui é um programa extremamente interessante, pena não ter tempo de falar, mas realmente é um programa, já foi citado aqui, a ser analisado e talvez até repetido em outros locais. Bem, esse aqui é o programa do PDPL, não tem nada de diferente, segue aí o enfoque tradicional da produção. O que ele tem, talvez, de diferente é ter durado tanto, né? No país, muitas vezes, as iniciativas não duram tanto, e foi um programa iniciado pela indústria, né? Então, evidentemente, o interesse da indústria. Hoje em dia, esse programa começou com a chamada da Nestlé, e foi um programa inicial, e a universidade propôs formar pessoas, e é isso que o programa faz. Então, ele envolve a universidade, envolve a equipe de técnicos desse programa, envolve produtores rurais, e aqui tem uma questão, né, evidentemente, um programa com 45 produtores, o impacto desse programa realmente na produção e no número de produtores é mínimo, né? Em um raio aí de 60 quilômetros. Mas é um programa de estágios. Aqui é o estagiário com o produtor rural, sempre acompanhado de um técnico, e aqui é um típico produtor que participa desse programa, são agricultores familiares. Então, esse é o ciclo. Então, é um programa de extensão rural que segue a cartilha, né, tradicional, não tem nada de novo, né? O que tem, talvez, de diferente seja realmente um enfoque na questão de gestão, e tem alguns dados aqui. Como eu falei, é um programa de formação profissional, né? Já passaram mais de 1.500 profissionais. Aqui é algo muito interessante, às vezes a formação de ciências agrárias se esquece, para ganhar a confiança do produtor, evidentemente o aluno tem que pelo menos ter uma ideia do que o agricultor faz, né? Não dá para chegar numa propriedade de leite sem um dia na vida ter raspado um curral ou ter feito alguma coisa. Então, o programa ele tem esse aspecto de que o aluno realmente conheça as tarefas que o produtor
faz. Evidentemente, muitos são filhos de agricultores, né, e só lembrar um pouco, quando a gente fala de agricultor familiar, é só lembrar de alguns, do pai, do tio, do avô, e lembrar como é importante, né, saber o que ele faz. Aqui alguns dados, evidentemente, técnicos e econômicos, é um programa que enfoca a questão de gestão, e uma consequência desse programa foi o SEBRAE ampliou isso, e é um programa de extensão rural, de novo, nada de inovador no sentido das questões sociais ou de governança, mas o SEBRAE ele tem esse programa para pequenos e médios agricultores, com o envolvimento da empresa parceira. Então, é um programa que existe, né, e que a gente interage bastante. O que é interessante nisso tudo, que mesmo esse programa, digamos, com alguns produtores diferenciados, eles têm aqui os objetivos tradicionais. Quem conversa realmente com o agricultor familiar e pergunta quais são os objetivos dele, isso daqui do pequeno ao grande, é a questão de sucessão familiar. Isso é um aspecto extremamente relevante. E tem a questão toda de aumento de lucratividade, produtividade e exigências de qualidade de leite, né, é um aspecto que influencia a propriedade rural. E aqui nós temos a questão de sustentabilidade. Aqui é um exemplo, né, do Código Brasileiro, onde essas áreas de encostas têm que ser preservadas. Quem conhece Minas Gerais sabe, as propriedades que nós atuamos têm 5, 10, 15 hectares, e a área útil a ser utilizada é 1 hectare. Né? Então, uma parte grande deve ser preservada, e isso é um desafio, realmente atuar, e evidentemente tem que ser assim mesmo, né? A questão de várzea. E aqui, então, passando um pouco, a questão de sustentabilidade. A SAFA ela, é um sistema desenvolvido pela FAO. O que é interessante nessa metodologia é aquela história toda gerencial, ou seja, não se gerencia o que não se mensura, né? Então, existem várias iniciativas, essa é da Nestlé, essa é da BASF, essa é de uma organização italiana, né? Minas Gerais tem um próprio sistema de mensuração, e o que é interessante é que essa é uma metodologia do organismo, né, mais representativo que pode existir no mundo, que é a própria FAO. E ela incorpora um aspecto que eu acho que para esse seminário é extremamente importante, que é o aspecto da governança, né? Ou seja, entender a cadeia como um todo, seja no sentido horizontal, como também vertical, e aqui envolve a questão de cultura, né? Então, é uma metodologia, nesse sentido, um pouco diferente das outras, por esse aspecto, que é da FAO. Então, são 21 temas, 58 subtemas e 18 indicadores. Tá último. E o desafio é como tornar isso um instrumento prático e execuível, como chegar numa propriedade rural e mensurar o que está acontecendo. Então, a gente tem discutido esse programa com várias instituições, né, que têm participado. Esse foi o evento que estava aqui o Tito, tem colegas aqui de Moçambique, do Ministério do Itamaraty, colegas de empresa, o César, do Chile, né? Então, a ideia foi a gente discutir como utilizar isso na prática. Até agora, a gente está começando o trabalho, e talvez seja aí um grande desafio, como dar resposta ao extensionista e tentar, de alguma forma, mensurar isso daí, e, evidentemente, incorporar a questão que foi discutida bastante aqui, a questão social, de cultura, desses aspectos, dentro da resposta ao produtor de leite. Tá? Então, esse é o que eu gostaria de comentar com vocês. Realmente, essa metodologia de mensuração da FAO é bastante interessante, né? Muito obrigado pela oportunidade.